Não se impressione com o versículo, não vamos falar de oferta em espécie. E também nem vai se tratar de uma doutrina local. Estão vendo? Ah, tá. Esse aqui era comigo. Não vai se tratar de uma doutrina local, nem ministerial, mas sim de uma doutrina do alto, profunda e pouco explorada nos dias de hoje. Todos encontraram? Amém? Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Podeis assentar? Curva a sua cabeça, por gentileza, sentadinho mesmo. Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante do Senhor, com o coração sedento e ouvidos atentos ao ouvir a tua palavra. Fala conosco o que nós necessitamos ouvir, Senhor, e que a nossa vontade seja indiferente, porque não sabemos o que precisamos, mas sim o Senhor. Pedimos ao Senhor que governe nossas vidas. Então fala, Senhor, aquilo que precisamos para sermos governados verdadeiramente pelo Senhor. Haja de misericórdia para comigo, me usa como vaso para falar com a tua igreja. Assim nós choramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos em um caminho. Estamos trilhando um caminho cujo destino final desse caminho nada mais, nada menos que é o altar, certo? Nós estamos sendo direcionados por Cristo em direção ao altar. Só que o que nos move a estarmos caminhando direcionados e em direção a este altar é aquilo que temos para levar até ele, a nossa oferta. Oferta que eu falo não é oferta de espécie. Porque quando nós saímos do nosso lugar e caminhamos para trazer a nossa oferta, não se trata de quanto eu tenho ou do que estou trazendo, mas se trata de como está o meu coração. Independente de quanto você traga, do valor que você traga, se é em euro, se é em dólar, se é em libra, se é em real. Mas se o seu coração não estiver centrado de acordo com a palavra de Deus, a oferta que você está trazendo é vã. Pode fazer diferença para o reino? Pode, porque pode ser usado para muita coisa. Mas a intenção de você trazer a sua oferta não é o que vai ser feito com ela, é de como vai ficar a sua alma. Você lembra da primeira oferta entregue ao Senhor? Foram duas, Abel e Caim. Um, depois de entregar a sua oferta, se tornou o primeiro sacerdote da Bíblia. Porque para se entregar uma oferta e ser aceita, precisa ser um sacerdote, não é assim? De acordo com a palavra? E ele logo então, imediatamente, depois de entregar a sua oferta, primeiro ele entregou das suas primícias, daquilo que ele tinha de melhor do seu rebanho.
e foi aceito. Só que o seu irmão, ele entrega aquilo que sobrou. Creio eu que das suas colheitas, as frutas mirradas, de má qualidade, como se fosse a gente indo comprar coisa na xepa, e entrega para o Senhor. E o Senhor rejeita. Uma oferta rejeitada, recusada, foram duas, uma foi aceita e outra foi recusada. Agora imagina Caim saindo de onde pegou a sua oferta e foi em direção ao local onde ele ia preparar para entregar a oferta ao Senhor. Quando a gente levanta da cadeira e vem trazer a nossa oferta, esse caminho precisa nos trazer lembranças, porque Jesus ele aponta para isso. Quando você vier no altar entregar a sua oferta, e se ali, no meio do caminho, na sua trajetória, você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha a expressão que Jesus fala: deixa a tua oferta, vai. Você pega um caminho diferente, que é o mesmo caminho que vai te levar ao altar. Só muda a direção, mas o caminho é o que leva ao altar. Porque eu estou indo fazer uma reconciliação. Reconcilia-te com o seu irmão. Volta. Olha a segunda expressão de Jesus. Aí você deixa a sua oferta. Ou melhor, aí você entrega a sua oferta. Um coração sem reconciliação, ele não pode entregar a oferta, ele só pode deixar. Aleluia. Quantos de nós, dia após dia, viemos à igreja e deixamos a nossa oferta acumular na beirada do altar? Porque ainda não temos um coração reconciliado. Desde o princípio do culto, o pastor tomou mais ou menos 2 minutos na oração introdutória. Na introdução da sua oração, ele falou sobre perdão. Ele ali falou 2 tipos de perdão. O perdão que a gente perdoa as nossas ofensas, né? Se alguém faz alguma coisa contra nós, eu perdoo. Porque na oração sacerdotal de Jesus, o parâmetro para sermos perdoados não é pedir perdão. Você já reparou na oração sacerdotal? Na oração sacerdotal, Jesus fala: Pai, perdoe as minhas dívidas. Mas a primeira ação é: assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Primeiro eu perdoo, depois eu recebo perdão. Meu coração tem que estar apto a perdoar, para o meu pedido de oração diante de Deus ser aceito pelo Pai, porque nós somos imagem e semelhança dele, e habita em nós o Espírito do próprio Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em nós, como eu não posso perdoar? Se a salvação que nos foi entregue foi com base no perdão, eu nem havia pedido perdão e ele já vinha me perdoar. Então primeiro eu perdoo, primeiro eu libero, depois eu recebo o perdão de Deus. A falta de perdão tem se tornado no meio de nós uma cadeia a céu aberto. Pensamos e cantamos que somos livres, mas o princípio da liberdade do cristão é a liberação de um coração perdoador. Mas só que perdão é algo muito mais profundo do que a gente pensa, porque a gente pensa de forma superficial. Porque a falta de perdão, para não se perdoar, é por causa de feridas que aconteceram, por causa de mágoas, rancores, pavores, ressentimentos,
angústia, tristeza, tristezas profundas que evoluem para a depressão. E a pessoa endurece o seu coração porque ela se sente injustiçada, e de fato pode ter sido. E essa injustiça, por nós termos características do caráter de Deus, a gente se sente na necessidade de em nós acontecer a justiça. Só que a justiça pertence a Deus. A nossa justiça é falha. Ele sabe o tempo da justiça e como aplicar a justiça. Não cabe a nós. Só que nós queremos ser reparados pela ferida que ficou aberta em nossos corações. Se eu falo com o pastor Edivaldo alguma coisa que o machuca, só que, de repente, pela minha ignorância, eu não sabia que isso ia afetar tanto assim o pastor. Eu saio daqui, vou para minha casa, magoei o pastor e não estou sabendo que eu magoei. Isso pode acontecer, pode ou não? Só que a gente entende que isso também são dardos inflamáveis do maligno. Dardos são pequenas setas que batem no nosso coração, inflamável. Você viu que, já percebeu que aquilo que inflama vai inflamando devagarzinho? Não vira uma ferida grande de uma hora para outra. Começa com um carocinho, de repente vai inflamando, 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 até chega a necrosar, e dependendo do que acontece no membro, pode até que amputar, se não for tratado. Assim também é os dardos inflamáveis do maligno. Só que eu já fui para minha casa e deixei esse dardo no coração do pastor Edivaldo. E se o pastor Edivaldo não tiver um coração forjado em Deus, e saber que se ele não me perdoar, o doente vai ficar ele, não eu. Porque o problema de quando a gente é afetado é isso. É nós que ficamos cativos, é nós que ficamos presos à falta de perdão. Só que a gente quer ser retratado, quer ser reparado por alguma coisa que fizeram a nós. A gente vai e fala, não, ele tem que vir até a mim e pedir perdão, mas é eu que tenho que perdoar, porque eu que sou o portador do Espírito Santo. Se eu não consigo perdoar, como que eu vou dizer que eu fui transportado para o Filho do seu amor? Não é isso que diz a palavra? Nós fomos tirados das trevas e transportados para o Filho do seu amor. Olha a expressão, Filho do seu amor. Esse amor foi tão grande que ele se fez carne, habitou entre nós, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou para me perdoar. E agora eu não consigo perdoar uma ofensa. Rafael, mas é que você não sabe o tamanho da ofensa. Eu não sei o tamanho da ofensa, mas eu sei o tamanho do amor que me perdoou. E eu sei também que às vezes não, vai estar doendo no seu coração. Mas o que você precisa entender é que nós não andamos segundo a carne, e sim segundo o Espírito. E eu vou perdoar não segundo a minha carne, mas segundo o Espírito daquele que me habita. Ele vai prover o perdão. É Ele que provê. Perdão não é algo carnal. Perdão é uma ferramenta que vai quebrar cadeias e agrilhões e vai nos libertar de uma cadeia invisível que tem corrompido muitos corações nos dias atuais. Então, quando você estiver saindo do seu lugar, e eu digo lugar, não digo sua cadeira, saindo da sua casa para vir entregar a sua oferta, porque a nossa oferta é a nossa adoração ao Senhor.
meio da sua trajetória. Pensa. Se ali você lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, se você percebeu que algum irmão bate muito bem com você, ou falava bem, de repente ele começou a falar meio devagar, vá até ele. Vá até ele. Mas agora o seu coração está com uma ferida de que alguém fez algo contra você. E eu não estou falando no ambiente igreja somente. Estou falando no ambiente familiar, no matrimônio, no ambiente de amigos. Estou cercando de todos os lados. Glória a Deus. Ah, mas aí fica mais difícil, porque eu não consigo perdoar minha mãe, porque eu fui muito maltratado. Eu não consigo perdoar o meu pai, porque meu pai era muito grosso, muito rígido, e ele me batia muito, batia na minha mãe, chegava bêbado, e eu não consigo perdoá-lo. Eu posso falar com propriedade, porque eu passei por essa experiência. Eu tive que ser tratado por Deus em duas áreas da minha vida de perdão. Primeiro, liberar perdão para uma pessoa próxima de mim que eu nunca esperava que acontecesse o que aconteceu. E eu me transformei. Meu caráter se tornou degenerado. Eu perdi a minha compostura, perdi toda a minha consciência e acabei tendo caráter denegrido, me afastei da presença do Senhor, cometi coisas horríveis. Só que aí, irmão, quando eu voltei, fui tratado para perdoar aquele que me magoou, perdoei, liberei o perdão. Só que aí tinha outro perdão que ainda precisaria liberar, que era o perdão a mim mesmo. Porque eu me olhava no espelho e não me achava mais digno de ser chamado filho de Deus. Eu voltei só pela graça. Porque se fosse por mim, eu voltei pelaquelazinha que está ali, ó. Minha filha, também é minha esposa. Eu preciso dar exemplo. Só que eu falei assim, eu vou voltar, mas eu não estou nem aí para mim, Senhor. Foi assim que eu falei. Eu não quero saber de salvação, porque quando chegar naquele grande dia a gente vê, Senhor. A gente vê, eu só preciso voltar. Eu estava tão angustiado, machucado comigo mesmo, porque sabia que nós nos ferimos muito. Nós nos ferimos muito. E ali eu, na plataforma onde estava embarcado, eu estava passando um momento onde o serviço estava bem tranquilo. E eu comecei a buscar, orar. Passei mais ou menos 8 a 9 dias, tirando 4, 5 horas de oração por dia nos lugares onde eu ficava. E uma pessoa que fica 4, 5 horas de oração, você não tem ideia de quanto essa pessoa recebe da parte do Senhor. Coisas profundas que se diz respeito a nós mesmos no íntimo da nossa alma, que é aí que a gente passa a se conhecer melhor. E aí eu falei, Senhor, eu preciso saber se o Senhor me perdoou. Porque eu sinto tanto a tua presença, eu sinto tanto o teu amor, porque eu queria ouvir do Senhor se realmente o Senhor me perdoou pelas coisas que eu fiz. E eu comecei, Senhor, e aquela oração foi começando a ficar fervorosa, e eu comecei a entrar em desespero. Eu estava de capacete, comecei a bater minha cabeça na coluna, Senhor, preciso saber, e eu soltei aquilo que estava no meu coração. Eu preciso saber se o Senhor me perdoou, porque eu ainda não me perdoei. E ali, irmão, eu me emociono, porque eu comecei a chorar, sem parar, não consegui mais orar. E eu não obtive resposta naquele momento, porque não foi tempo de Deus. Mas como eu falei, eu estava vivendo um momento tão bom na presença de Deus. E quando eu cheguei em casa, desembarquei,
primeiro dia que eu cheguei, na hora de dormir, chamei minha esposa e vamos orar. Vamos, a gente sempre está orando junto. Aí eu sentei na cama, ela também sentou do meu lado, a gente deu as mãos, e ali eu falei bem assim, eu senti uma presença tão gloriosa, que eu falei bem assim, Senhor, muito obrigado. Porque de uma coisa eu tenho certeza, que se eu fechar os meus olhos e o Senhor não me der a oportunidade de abri-lo, amanhã eu estarei contigo na sua glória. Sabe qual foi a resposta do Espírito Santo a essa minha oração? Filho, quem ora comigo que eu não tenha perdoado? E aquilo dali, a minha esposa não entendeu. Eu comecei a chorar copiosamente e agradecer a Deus. E na minha oração eu orei, falando tudo aquilo que aconteceu na plataforma, para que ela viesse a entender o que Deus tinha feito naquele momento. Irmãos, como eu me senti livre, como eu me senti liberto, porque eu havia liberado perdão para o meu pai, mas eu não havia liberado perdão para mim mesmo. Eu estava indo para a igreja, mas eu estava deixando a minha oferta na ponta do altar. Estava me tornando um acumulador de oferta. Louvado seja Deus que Ele não dispensa aquilo que a gente traz. Ele deixa em modo de espera, para que quando a gente estiver apto para entregar no altar, a gente vem, pega a nossa oferta e lança, entrega. Porque é a diferença entre deixar e entregar. Eu deixo, mas pode ser que chegue no destino ou não, porque eu estou deixando. Mas agora, quando eu entrego, o destino está certo. Eu estou entregando. Eu sei para quem que estou entregando. Ah, isso está muito legal, está muito bonito, mas ainda dói. Mas ainda dói. Você lembra da palavra introdutória? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Vamos falar o que é mau caminho? Nós, cristãos, temos o costume de usar algumas palavras que vêm desde antigamente e que é errado e para a gente se torna certo. A gente chama quem está lá fora de ímpio. Não é verdade? Ah, os ímpios lá fora. Mas na Bíblia tem dois tipos de ímpio, você sabia? O ímpio sem acento e o ímpio com acento. O ímpio sem acento é o ímpio que, aquele que hoje em dia a gente chama de ateu, que não crê em Deus. Esse é o ímpio sem acento. E o ímpio com acento? O ímpio com acento é aquele que comete impiedade, crueldade. Então eu posso ser crente e me tornar ímpio, mesmo que por um instante. Depois eu me arrependo, peço perdão, deixo de ser ímpio, parei de cometer impiedade. De repente tem alguém lá fora que a gente está denominando como ímpio, mas ele crê mais do que a gente. E é menos ímpio do que eu. Porque comete menos maldade que eu. Então são coisas que a gente precisa rever. Se Deus foi generoso para comigo, me perdoando, e se eu tenho o coração endurecido para perdoar o meu próximo, isso não é uma impiedade? Lembra da parábola? Que o Senhor tinha dois homens, um lhe devia 500 denários e outro 50 denários. E o Senhor, sabendo que eles não tinham condição de pagar, perdoou os dois. Só que o que devia 500 foi saindo, viu um homem que lhe devia um valor pequeno. Eu quero meu dinheiro, eu não tenho como lhe pagar. Aí ele falou assim, não, calma, chama os guardas, prende aquele homem no cárcere. Isso chegou na boca do
chegou na consciência daquele senhor, daquele lugar, e ele descobriu que aquele que ele havia perdoado um valor muito grande, não perdoou o seu próximo com um valor pequeno. E ele manda chamar aquele servo: eu não te perdoei. O que custava você fazer igual aquele um? Agora lança você no cárcere. Deus, aleluia. Lembra da parábola? Presta bem atenção. Lançar em cárcere. Se eu não perdoo, se eu não tenho um coração apto para perdoar, eu estou me lançando em um cárcere. E olha que é comprovado cientificamente que a falta de perdão traz angústia, sofrimento, enfermidade. Era o ponto que eu ia chegar. Inclusive, câncer. Hoje em dia também tem a depressão. É uma doença que envolve o mundo espiritual. Porque o perdão, o verdadeiro perdão, ele só pode ser liberado através de uma vida no Espírito. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma missionária que estava fazendo missões na Bolívia. E ela veio a uma igreja aqui perto, na Ajuda. Foi uma conferência. E ela falou que tinha dificuldade de ter Deus como Pai, de associar Deus como Pai, embora já tinha se convertido, porque ela tinha pavor do pai dela, e ela não conseguia na oração chamar Deus de Pai, só chamava Deus, Senhor, e nunca o tratava como Pai. Até que ela passou pelo tratamento espiritual de Deus. Hoje em dia a gente ouve falar em regressão, cura interior. Meu irmão, a cura interior só tem uma ferramenta: a palavra. Essa é a verdadeira cura interior, que ela vai gradativamente limpando o nosso coração, até chegar no último lugarzinho, onde está mais sujo, e começa a varrer, lançar para fora tudo que está errado, tudo que é ruim. É só palavra. Só palavra. Aí vem com o auxílio de jejum, oração, mas a purificação age através da palavra. Deus, aleluia. Por isso que eu acho que o culto de libertação deveria ser o culto da palavra, que é a palavra que liberta. Aí a gente vai, faz o culto de libertação, põe a mão, o demônio sai embora, mas aí a pessoa volta para lá, volta para onde estava, o demônio volta de novo e não foi liberto. Mas agora, sentadinho como está você, eu tenho certeza absoluta que a palavra está penetrando como espada de dois gumes e vai limpar o seu coração. Aí a verdadeira libertação acontece. Ah, pastor, mas você está falando que eu não sou liberto? Eu ainda não sou liberto completamente. A nossa vida é um processo. É um processo. Um processo que só vai se findar quando a gente chegar na glória, ou a gente ir para o descanso. Mas eu estou em processo. Se eu já estivesse pronto, eu estaria aqui, eu teria sido levado, para não correr risco de ser contaminado novamente. Ledo engano daquele que pensa que está santificado, sou justificado pelo sangue de Jesus. Santificação é uma separação, ele já nos separou. Mas agora, devido a essa separação, está acontecendo em nós um processo, cujo esse processo envolve perdoar e ser perdoado. Mas dói, pastor. Eu sei, mas eu não consigo perdoar. Mas tem que conseguir. Tem que conseguir. O pastor falou no versículo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nem você mesmo impede quando Deus quer operar. Ah, mas é um livre-arbítrio. Tá bom, mas você perde o livre-arbítrio quando você fala: Senhor,
assistindo a sua vida, mas você toma um caminho de casa, depois sai da sua casa, começa a vir para a igreja, chega aqui, você senta, eu não sei qual palavra que você queria ouvir, mas de repente Deus te dá uma palavra, fala que você tem que liberar perdão, e você lembra de que alguém que realmente te magoou, você precisa perdoar. E aqui a gente começa a fechar. Na Bíblia existe 3 tipos de perdão. Pode ser que alguns estudos apontem para mais. Mas os principais é o perdão da comunhão, o perdão diretivo e o perdão unilateral. Perdão da comunhão. Pastor, me perdoa, sei que errei, me desculpa, o senhor me chamou para vir pregar, eu esqueci completamente, pastor, me perdoa. Perdoado. O perdão diretivo, pai, me perdoa, pai, eu sei que eu errei. O perdão unilateral é o mais difícil da Bíblia, só tem 2: Estevão e Jesus. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Esse perdão é quando você libera perdão para alguém sem que a pessoa mereça ou até mesmo sem que ela saiba. Pastor, vai ficar difícil porque quem eu tinha muito amado morreu. Ele morreu, não sabe se foi para onde ele foi, mas você está aqui. E é único, o perdão não precisa a pessoa estar de corpo presente, pode estar na casa, pode até mesmo estar debaixo de uma cova, mas você libera perdão, porque quem está doente sou eu. Às vezes a pessoa que te magoou nem tem noção do quanto te feriu, mas dói, e você precisa liberar esse perdão, porque é uma coisa que vai acarretando problemas, dificuldades. Você lembra da parábola das dracmas, dos 10 dracmas? A mulher tinha 10. Uma só talvez não faria tanta diferença, mas ela sentiu falta. Quando ela sentiu falta, o que ela fez? Primeiro ela faz uma coisa, acende a luz. Depois ela passa a mão na vassoura e começa a varrer a casa. E procura aquela dracma diligentemente até encontrá-la. Mas aí a gente pensa, essa mulher não arrumava a casa não, andava de luz apagada? Às vezes é assim nossa casa. A gente primeiro precisa perder um valor para perceber que a nossa casa está escura. Aí quando a gente acende a luz, a gente enxerga a sujeira. Porque se a minha luz viver apagada, eu não vou saber a desordem que está a minha casa, a bagunça que ela se encontra. Aí eu percebo que minha casa está escura porque eu passei a mão nas 10 moedas que eu tinha e eu encontrei só 9. E eu preciso encontrar, porque a casa está muito bagunçada. E de repente eu posso perder e ficar com 8, 7, 6, 5, 4. E aí o nosso caráter vai ficando cada vez mais degradado por causa das perdas que está acontecendo dentro de mim. Perco. E é melhor perceber enquanto eu perdi uma só, porque pode piorar. Acende a luz. Acende essa luz. Você sabe onde é o interruptor. É essa luz que vai fazer com que você encontre a sujeira que está em sua casa. Ele veio para limpar, porque Ele quer habitar, Ele não quer visitar. Porque às vezes a gente faz uma visita, percebe que a casa está suja, aí fala, lá eu não vou mais não, tá doido? Muito bagunçado aquela casa. Olha, eu fui fazer uma visita, pastor, mas que casa bagunçada. Eu ia até pedir à irmã se ela não queria que eu voltasse lá para fazer uma faxina. A gente repara a bagunça, sabe que precisa ser arrumado, mas a gente não tem
tem coragem de chegar lá e me oferecer uma ajuda. Mas o Espírito Santo, quando ele entra na nossa casa, é justamente para que aquilo que está fora do lugar venha a ser organizado, para que ele possa fazer morada. Eu preciso me tornar apto para deixar a minha oferta, ou melhor dizendo, entregar a minha oferta. Porque enquanto eu não estiver apto a entregar, eu só vou deixando. Eu deixo. Às vezes até o caminho que eu vim trazer a minha oferta, eu tive uma lembrança, mas eu não dei crédito à lembrança que me veio à mente. A gente precisa entender que os nossos pensamentos é controlado pelo Espírito daquele que em nós habita. Embora a gente sabe que a nossa mente é como uma caixinha de surpresa, embora ela às vezes nos prega peças, mas os momentos mais importantes do nosso dia é com base voltada para o Espírito Santo de Deus. Que quando ele toca, a gente se arrepia, a gente sabe que é ele que está falando. Então tudo que envolve o reino de Deus vem na sua mente é o Espírito Santo, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Lembrei, tem uma ferida aberta no meu coração. Senhor, desce com o seu bálsamo. E é isso que essa palavra veio trazer ao seu coração, ao meu coração, Senhor. O bálsamo que a gente necessita para que o nosso coração venha a ser apto para entregar tudo aquilo que a gente quer entregar. Porque nós queremos tanto oferecer o nosso melhor para Deus, mas às vezes a gente precisa pensar de uma forma diferente, mais profunda, e entender que se de fato a minha oferta vai ser entregue ou vai ser deixada. Eu não estou caminhando, trilhando para deixar a oferta. Eu estou caminhando para entregar a oferta. Nós somos a noiva, não somos? Nós estamos a caminho do altar, não estamos? O que a gente tem na nossa mão para entregar para o nosso noivo? Será que quando a gente chegar lá, a gente só vai deixar a oferta? Ah, eu vim até aqui, vou deixar a minha oferta aqui. Oferta é aquelas encomendas importantes que só pode ser entregue em mãos. Ela não pode ser deixada por terceiro. Você não pode deixar com o vizinho, como às vezes a Shopee faz. Deixa com o parente, deixa com alguém que mora próximo. Ah, não está aqui, mas eu não está com preguiça de voltar amanhã, bate no vizinho do lado. Ei, você conhece o fulano de tal que mora aqui? Conheço. Passa o CPF aqui, então entrega ele. Não é assim. A sua oferta é com base da noiva para o noivo. Só você pode entregar, só ele pode receber. Só você pode entregar e só ele pode receber. Ah, mas meu coração não está bom. Eu sei, descobri hoje que eu preciso perdoar. Toda a oferta que você trouxe está aqui na ponta do altar. Não se preocupe, ninguém mexeu. Está acumulado. Você vai ver quando você liberar esse perdão, no próximo culto, quando você vier cultuar, aquele acúmulo de oferta que estava aqui na beirada do altar vai tudo subir. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. E vai chegar como um cheiro suave às narinas do Senhor. E você vai sentir paz na sua alma. E depois dessa sensação de paz, você vai ter a certeza absoluta que você foi adotado como filho. Porque o filho se parece com o pai.
E o Pai amou a ponto de perdoar. E você também ama a ponto de perdoar o seu próximo. Glória a Deus, aleluia. E olha que a Bíblia faz questão de dizer que é irmão. E esse irmão pode estar aqui, pode estar lá fora, pode não servir a Deus hoje, mas é irmão porque amanhã pode servir. Com isso, irmãos, tome essa palavra no seu coração. Tome essa palavra na sua vida. Porque eu fui liberto de feridas. Minha esposa está ali de testemunho. Passou tudo comigo, agarradinha comigo ali. Sabe de tudo que se passou por mim. Estou sendo adotado, não posso mentir. Dói, me dói muito. Eu não posso falar com detalhes, porque algumas coisas eu quero privar da minha filha ouvir, para que ela não cresça com um sentimento ou até mesmo com uma visão ruim de mim, mas passei coisas terríveis. Envolve também nome de pessoas que não estão aqui, então não acho justo chegar aqui, montar e falar para você de alguém que não está aqui para se defender. Então é coisa que vai ficar comigo, com Deus. Você sabe por alto mais ou menos o que se passou comigo, mas eu sei como doeu. Mas talvez a sua dor seja maior que a minha. Mas isso vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado 2 vezes mais na sua vida. Porque nada é impossível para Deus em todas as suas promessas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor.